E agora, mais uma mensagem do nosso programa Palavra de Vida. O tema da nossa ministração hoje fala sobre a santificação. E eu escolhi aqui na nossa Bíblia o livro de João, no capítulo 17, no versículo 17, que diz: santificai-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos irmãos, essa leitura que acabamos de ler é exatamente o que iremos ver nessa pregação, que é a palavra de Deus. Para crescermos espiritualmente, precisamos conhecer as Escrituras Sagradas. A nossa santificação vem pela palavra de Deus. Vou mostrar na Bíblia que isso é verdade. Está em Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Está escrito: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Também está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O primeiro tema que eu quero abordar é mostrar através de base bíblica que Jesus é a palavra. Vamos ver em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Ele estava vestido de uma veste salpicante de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Também em 1 João, capítulo 5, versículo 7, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Também no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Queridos, nós podemos ver que logo na história do mundo, ou seja, do planeta Terra, foi através da palavra que tudo se fez, através da boca de Deus. Podemos ver em Gênesis capítulo 1, versículo 3, que nos diz: e disse Deus, haja luz e houve luz. Em João 1,3 nos diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que pensamos e falamos tem que ser para a glória de Deus. Vejamos em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. Dá para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder e para todo sempre. Amém. E tudo que a gente falar e fazer é para a glória de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Com esses versículos está muito claro que o nosso bom comportamento já é um bom testemunho de cristão. E um bom testemunho já é uma pregação ou um exemplo de vida. Podemos testificar o que estou falando, vendo em Provérbios, capítulo 27, versículo 11. Sê sábio, filho meu, e alegre o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me despreza. Podemos pedir ao Senhor para nos capacitar, para que a nossa palavra tenha um efeito positivo para aquele que nos ouve. Assim como está em Isaías, capítulo 50, versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Podemos ver também em Salmo, capítulo 45, no versículo 1, o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Vamos ver agora algumas propriedades que a palavra de Deus nos dá. A palavra de Deus nos sustenta. Está no Salmo 119, versículo 116. Está escrito: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhados da minha esperança. A palavra de Deus é escudo. Está em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo para todos que nele confiam. A
palavra de Deus é alimento. Está em Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. A palavra de Deus dá ousadia. Está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes as tuas mãos para curar e para que se faça sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho, Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a tua palavra. A palavra de Deus abre as portas. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. A palavra de Deus é eterna. Está em Isaías, capítulo 40, versículo 5. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a flor, porém, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. O Senhor Jesus quer falar muito mais que podemos entender. Vou simplificar. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, esclarece bem o que Isaías quis dizer. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus deve ser guardada. Em Amós capítulo 8, versículo 11, está escrito, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correram por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não o acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. A palavra de Deus deve ser conhecida. O Senhor quer que nós o conhecemos a Ele e a sua palavra. Vejamos no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio da sua sabedoria, nem se glorie o forte da sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A palavra de Deus deve ser bem usada. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Que pregues a palavras instes a tempo e fora de tempo. Redáguas, repreendas, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E para completar este versículo, também em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus nos alegra. Vejamos, Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. A palavra de Deus tem que ter abundância. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em nós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-nos uns aos outros. A palavra tem que ser usada com cuidado. Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. A palavra de Deus apazigua. Está em Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Temos que ter cuidado com a palavra, para não maltratar ninguém. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças
aos que ouvem. Tiago 1:26. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A palavra de Deus não muda, ela é verdadeira. Jeremias 1:12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Também no Antigo Testamento, o Senhor Jeová disse, lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Também em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Malaquias, capítulo 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Queridos, existe muito mais, porém o tempo não nos permite. Mas quero deixar só mais uma, que está em Hebreus, capítulo 12, no versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Eu usei aproximadamente 35 versículos bíblicos para mostrar o valor e importância da palavra de Deus. E também que a palavra de Deus pode nos santificar e nos purificar, porque a própria palavra quer dizer Deus. Deus é a própria palavra, e é ela que liberta e que cura e transforma de uma maneira santa e sublime, porque vem de Deus. É por isso que eu escolhi o nome do programa de Palavras de Vida, porque esta palavra vem da parte de Deus. Eu rogo a Deus que nós possamos usar essas palavras para a nossa santificação, e usando em prol de outras pessoas para serem libertas e santificarem na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Amém.